Em um mundo imprevisível, o conhecimento é sua melhor arma. Este é o estado de prontidão. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar juntos num material muito importante, o Manual de Primeiros Socorros da Fiocruz. Nosso foco hoje são aqueles cuidados bem iniciais, sabe? Aqueles que a gente aplica na hora, num acidente ou mal súbito. Exatamente. A ideia é pegar os princípios-chave, as primeiras ações que qualquer pessoa com um mínimo de treino pode fazer. O objetivo principal, que o manual deixa bem claro, é, preservar a vida, né? E evitar que a coisa piore até chegar à ajuda especializada. O manual coloca os primeiros socorros como essa ponte, né? Para manter as funções vitais funcionando, e tem uma frase que me chamou a atenção logo de cara. Ações valem mais que as palavras. E também falam muito sobre calma. Parece simples, mas na hora H, vamos explorar isso um pouco mais. Olha, essa questão da calma é fundamental. E se liga direto nos objetivos principais que o manual traz. São basicamente 3 e eles meio que se conectam. Tentar salvar a vida ali naquele momento de risco. Segundo, que é tão importante quanto, evitar que piore. Evitar o tal do segundo trauma, que é quando a gente, tentando ajudar, acaba piorando uma lesão sem querer, sabe? Ser essa ponte segura, manter a pessoa estável até chegar ao pessoal do SAMU, dos bombeiros, enfim, o atendimento profissional. É um ciclo, né? Cuidado imediato e prevenir mais dano. Faz sentido essa conexão. E sobre a calma? Por que eles batem tanto nessa tecla? Parece mais que só um conselho genérico, né? Com certeza. A calma de quem está socorrendo é a base de tudo. Primeiro, pensa na vítima. Ela já está assustada, vulnerável. Ver alguém calmo agindo passa segurança, confiança. Segundo, ajuda a controlar o ambiente. É normal ter pânico em volta, outras pessoas nervosas. Quem está calmo e assume a liderança consegue muitas vezes acalmar os outros também. E terceiro, e talvez o mais prático, a calma te deixa pensar direito. Seguir os passos, dar ordens claras se precisar de ajuda de alguém. Um tom de voz tranquilo, como o manual fala, tem um efeito psicológico enorme na vítima. Entendi. A calma como uma ferramenta mesmo, não só um estado de espírito. Mas e o outro lado? Os limites. Imagino que na hora da emergência, a vontade de fazer mais, de resolver tudo deve ser grande, né? Quais são as ciladas aí, segundo o manual, para quem tenta ir além do que sabe? Essa é uma armadilha bem perigosa. O manual é muito claro. Faça só o que você sabe, o que você foi treinado para fazer. Uma das coisas mais importantes é: não tente transportar um acidentado grave sem preparo e sem o equipamento certo. O risco de piorar uma lesão na coluna, por exemplo, é gigante. Pode deixar sequelas para sempre. Outra coisa fundamental: não dê remédio. Nunca. Você não sabe diagnóstico, pode fazer muito mal. O nosso papel ali, nos primeiros socorros, é também ser a ponte de informação para o serviço de emergência. Contar o que aconteceu, o que você viu. Agir com responsabilidade é saber até onde ir. Ok, responsabilidade inclui saber o que não fazer. Entendido. Então, pensando na ordem das coisas, qual é a primeiríssima coisa a fazer quando a gente chega numa cena de acidente? Antes mesmo de tocar na vítima. Prioridade número 1, absoluta antes de tudo. Avaliação do local. Quem chega tem que, assumir o controle rápido e principalmente garantir a segurança. E aí é segurança para todo mundo. Para a vítima, para quem vai socorrer e para quem está em volta. Tem que dar aquela varrida na cena procurando perigo imediato. E que tipo de perigo a gente mais encontra? O que mais preocupa? Olha, o manual cita os clássicos, né? Fio elétrico caído, trânsito de carros sem controle, vazamento de gás, produto químico, risco de incêndio, até de desabar alguma coisa. A lógica é simples, né? Se quem vai socorrer vira mais uma vítima, não ajuda ninguém. Então, avaliar e neutralizar ou isolar esses riscos é o passo zero. Tá, e se a gente identifica um perigo desses, o que fazer? Se der para fazer com segurança, tem que agir na hora. Desligar a chave geral da luz, sinalizar o trânsito para avisar os outros motoristas, isso se não for te colocar em risco, claro,
afastar o pessoal de um vazamento de gás, controlar um foguinho inicial se tiver como e souber usar o extintor. E tão importante quanto, controlar as pessoas. Evitar pânico, dar ordens curtas e diretas para quem puder ajudar e manter os curiosos longe para ter espaço e não criar mais confusão. Certo. Cenário seguro, perigos controlados. Aí sim a gente foca na pessoa acidentada. Como deve ser essa primeira abordagem seguindo o manual? Com o local seguro, aí a gente vai para a proteção do acidentado e a avaliação inicial. A regra de ouro é: avalie a vítima como ela está na posição em que você encontrou. Evita mexer, a não ser que seja super necessário para tirar de um perigo maior ou para fazer uma manobra tipo reanimação. Mexer sem necessidade pode piorar a lesão que a gente nem está vendo. A orientação geral é manter deitada de costas, né? Posição supina, até alguém especializado poder fazer um exame completo. Mas imagino que tem a hora que não dá para seguir essa regra de não mover, né? Sim, tem uma exceção principal que é crítica. Se a pessoa está inconsciente, mas está respirando, aí tem que colocar com cuidado na posição lateral de segurança. O motivo é vital, para ela não engasgar com saliva, sangue ou vômito se acontecer. Mantenha a via aérea livre. Além disso, claro, se a vítima está consciente, conversar é fundamental. Acalmar, explicar o que está fazendo, passar segurança. Outro cuidado básico é manter aquecida. Cobre com cobertor, um casaco, para evitar a hipotermia que piora tudo. E claro, a sua proteção. O manual fala, jamais se exponha a riscos. Ou seja, luva descartável sempre que puder ter contato com sangue ou fluido é proteção para todo mundo. Luva sempre, então. Posição lateral para quem está inconsciente e respirando, manter aquecido, acalmar. E o exame inicial rápido, o que a gente precisa checar primeiro. Esse exame tem que ser rápido mesmo, sistemático e focado no que pode matar rápido. A sequência que geralmente recomendam começa com o estado de consciência. A pessoa está alerta, responde perguntas simples, tipo nome, onde está, o que aconteceu, ou só responde se a gente belisca, por exemplo, ou não responde nada. Isso já dá uma ideia da gravidade. E depois da consciência? Aí vem a respiração. Tá respirando? Tem que olhar o movimento do peito, do abdômen. Chega o rosto perto da boca e nariz para sentir, para ouvir o ar saindo. Respiração é prioridade total. Depois, hemorragia grave. Procurar sangramento grande para fora do corpo e notar o tipo. Aquele sangue vermelho vivo que pulsa, sabe? Arterial. É mais urgente que o venoso, que é mais escuro e sai contínuo. E as pupilas e a temperatura, que você mencionou antes, qual o papel delas nessa olhada rápida? São informações a mais que ajudam as pupilas. Dá uma olhada rápida se estão do mesmo tamanho, se reagem à luz, se der. Pupila muito grande, dilatada, que não reage, pode ser sinal de problema sério, tipo falta de oxigênio no cérebro. Mas assim, para leigo, é um sinal para ter cautela, porque até colírio pode alterar, né? E a temperatura, a pele? Sentir a pele no rosto, nas mãos, nos pés, está pálida, fria, úmida, pegajosa. É um alerta clássico para estado de choque, uma emergência grave. E se a gente já encontra a pessoa inconsciente, muda muito a abordagem? Se a vítima está inconsciente, a prioridade número 1 é garantir que a via aérea por onde o ar passa esteja aberta e continue aberta. Isso pode ser com aquela manobra de inclinar a cabeça e levantar o queixo se não suspeitar de lesão na coluna, claro, ou, como a gente falou, a posição lateral se ela estiver respirando. É crucial ver se tem alguma coisa na boca atrapalhando. Dentadura solta, sangue, vômito e tirar com cuidado. O exame para procurar outras lesões tem que ser ainda mais cuidadoso, porque ela não vai te dizer onde dói, né? A avaliação da respiração e do pulso fica ainda mais crítica. O manual fala bastante dos sinais vitais. Explica pra gente o que são e por que são tão importantes nesse momento dos primeiros socorros. Sinais vitais são, bom, como o nome diz, né? Sinais de vida. Eles mostram como o corpo está funcionando de forma básica. Para o leigo, o manual foca em 3 que dá para avaliar sem aparelho. A temperatura, olhando a pele, como a gente falou, o pulso e a respiração. Pressão arterial também é vital, claro, mas aí precisa daquele aparelho, né? O esfigmomanômetro. E precisa saber usar direitinho, então o manual não foca nisso para o leigo. Certo. Então, começando pelo pulso.
como é que a gente verifica do jeito certo? A orientação é procurar onde tem artéria grande perto da pele. Os lugares mais comuns são a artéria radial, aqui no punho, do lado do dedão, e a carótida, do lado do pescoço. Usa a ponta do dedo indicador e do médio. Não usa o polegar porque ele tem pulso próprio, aí pode confundir. Aperta de leve. Quando sentir o pulso, você observa 3 coisas. A frequência, quantos batimentos por minuto. Conta em 60 segundos ou em 30 e multiplica por 2. A regularidade, se o ritmo é certinho ou falha. E a força, se é um pulso forte, cheio ou fraquinho, difícil de sentir, que chamam de filiforme, fino. Para adulto em repouso, o normal é entre 60 e 80 por minuto, mais ou menos. Entendi. E a respiração? Como é a técnica para olhar e contar os movimentos? A gente olha o peito subindo e descendo, mais fácil de ver em mulher, ou a barriga mais em homem e criança. Pode pôr a mão de leve em cima para sentir também. Ou, como já falamos, chegar perto do nariz e boca para sentir e ouvir o ar. Cada ciclo completo, uma inspirada e uma expirada, conta como um movimento. Aí conta quantos ciclos tem em 60 segundos. Num adulto descansando, o normal é entre 14 e 22 por minuto. E aqui, olha só, falando da importância da respiração, o manual traz um dado que assusta um pouco, mas é chave. O cérebro é muito sensível à falta de oxigênio, à hipóxia. Dano cerebral grave, talvez irreversível, pode começar em uns 3 a 5 minutos depois que a pessoa para de respirar. Se a gente junta isso com todo o resto, a gente entende por que avaliar a respiração e garantir que o ar está passando são as coisas mais urgentes em muitos casos. Cada segundo faz diferença, a rapidez e o jeito certo de fazer essa avaliação podem mudar tudo para a vítima. Nossa, essa informação dos 3 a 5 minutos realmente impacta, coloca tudo em perspectiva, né? Então vamos recapitular os pontos principais que a gente tirou dessa análise do Manual de Primeiros Socorros da Fiocruz. Primeiro, a mentalidade certa. Calma e saber seus limites. É o ponto de partida. Exato. E daí vem a sequência lógica. Primeiro, segurança do local para todo mundo. Segundo, se proteger com luvas e proteger a vítima, mexendo o mínimo, aquecendo, acalmando. Terceiro, fazer aquela avaliação rápida, focada no que ameaça a vida na hora. Consciência, respiração, hemorragias grandes. E para completar, a checagem dos sinais vitais básicos, como pulso e respiração, que dão pistas importantes sobre como a pessoa está. E tudo isso lembrando, o objetivo não é ser o médico ali, mas sim estabilizar do melhor jeito possível e ganhar tempo. Um tempo que pode ser precioso até a ajuda profissional chegar. E talvez a perspectiva mais importante seja essa. Ter esse conhecimento, mesmo que básico, muda como a gente encara uma emergência. A gente deixa de ser só alguém olhando, talvez paralisado de medo, e passa a ser alguém que pode agir de forma útil, direcionada. Às vezes, uma coisa simples, como abrir a via aérea, colocar alguém de lado, apertar um lugar que está sangrando muito, se feito certo e na hora certa, pode ter um impacto gigante. Pode ser a diferença entre a vida e a morte, ou entre se recuperar totalmente ou ficar com sequelas. Então, o que tudo isso quer dizer, no final das contas? Fica a reflexão, né? Como é que entender que existem passos, prioridades, ações que um leigo treinado pode fazer? Como isso pode mudar nossa reação ao inesperado? Será que, internalizando essa estrutura, o medo que paralisa pode dar lugar à vontade de agir, de oferecer aquela ajuda inicial que, como vimos, pode ser tão decisiva? Fica aí para a gente pensar.